te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Corre pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Na cruz foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Pessoal, então vamos voltando aqui. Para esse momento. E, na verdade, quando a Jack pediu para trazer, né, esse tema, tem absolutamente nada novo para trazer. Mas é um puxão de orelha para mim mesmo, o que eu vou trazer hoje, que na verdade eu deveria fazer ele todos os dias. Porque é uma questão tão óbvia, é uma questão tão presente na nossa vida, mas talvez seja uma das coisas que eu percebo que a gente menos vive. Então, esse tema, eu só vou trazer as obviedades da vida, só vou trazer aquilo que a gente já sabe, só para a gente lembrar e se avaliar em relação ao quanto que a gente tem deixado Deus ser Deus e o quanto que a gente tem tentado fazer do nosso jeito. Apesar de que se a gente parar para pensar, no fundo não tem nada que é do nosso jeito. Tudo é vontade dele. Então, não sei se você tem um papel ou um celular do lado, se não, guarda na cabeça aí. Mas as 3 primeiras coisas que vêm de pronto, sem parar para pensar. As 3 primeiras coisas que você mais tem vontade de mudar na sua vida. Seja na sua vida, da sua família, do seu filho, da sua mãe. Quais são as 3 primeiras coisas, as 3 coisas mais importantes que você quer mudar na sua vida? Um minutinho. O pessoal está assim, deixa eu ficar em pé aqui. Todo mundo? Então vamos lá. Eu recebi esses dias num grupo isso aqui e quis trazer hoje porque para mim faz muito sentido. Dessas coisas que você está pensando agora, elas são um problema? Se não são um problema, então não se preocupe. Elas são um problema? Sim, Júnior, eu tenho um problema que eu gostaria de mudar. E eu tenho 2 perguntas. Você pode resolvê-lo? Se você pode resolvê-lo, não se preocupe. Resolva, organize-se, né? Planeja como você vai fazer, resolve, não precisa se preocupar. E se você não consegue resolvê-lo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, não se preocupe. Também encaminhe, fale, isso aqui eu não mudo, isso aqui não tem como mudar, e então eu não preciso me preocupar. Se eu não tenho um problema, se eu tenho um problema e posso resolvê-lo, não posso resolvê-lo, todas as equações chegam no mesmo lugar, então não se preocupe. Aí minha pergunta é, todo mundo aqui vive despreocupado?
Quem vive totalmente despreocupado, levanta a mão. Eu também não, né? Tenho minhas preocupações. E é nesse ponto, tem aqui, ó, 2 cadeiras aqui, ó, quem chegou agora. Aí tem também. E é nesse ponto, pessoal, que eu fico me perguntando se esse é o recado desse poder superior para nós. Gente, não se preocupe. Eu estou... Aí nós já podemos citar a Bíblia, podemos citar o Corão, podemos citar um monte de coisa, né? Dele nos trazendo assim, não é? Os lírios do campo, os pássaros, não tem nada, né? Uma mãe que não esquece de um filho, vocês acham que eu vou esquecer de vocês? Né? Eu não esqueço de um pássaro, eu vou esquecer de algum de vocês, né? Mas é tão óbvio isso, né? Tem aquela outra do fazendeiro que fez uma colheita e queria dobrar o tamanho do celeiro, porque ia encher mais, porque ia dar mais certo. E ele falou assim, tudo bem, você pode até fazer esse plano, só tem que te contar que hoje à noite você vai morrer. Só isso, né? Para lembrar a gente que não tem absolutamente nada que a gente controle. A gente tem ação sobre algumas coisas, algumas pequenas coisas, e outras eu não posso fazer nada em relação àquilo. Mas, por não entender essa equação, por não concordar, ou infelizmente, por a gente achar que a gente tem o controle, é que a gente não deixa Deus ser Deus. Fazer a nossa parte, pessoal, aí tem que trazer aqui com muita clareza, fazer a nossa parte, isso é fundamental, porque ele não faz a dele, né? Fazer a do outro ou a de Deus é loucura, né? A Jack postou esses dias, semana passada, né? Faça tudo, como é que é? Faça tudo pelo próximo, menos a parte dele. Faça tudo pelo próximo, menos a parte dele, né? E faça tudo que você pode, menos a parte de Deus. Então, por a gente não acreditar, não entender, não conhecer, acho que todo mundo aqui conhece, né? Todas essas leituras que eu falei, todo esse processo, mas a gente, por não acreditar nisso, a gente se preocupa. E aí a gente se preocupa exatamente no ponto, podem observar aí, e eu já vou voltar nas 3 perguntas, né? Nas três vontades de mudar aí que vocês têm, que nós temos. Mas pode fazer uma pergunta, você só se preocupa exatamente no ponto aonde é a parte que Deus é quem faz. Poder superior, cada um acredita, né? Cada um tem uma crença. Mas podem perceber que aquilo que está ao nosso alcance não gera preocupação. A gente gera preocupação o quê? Naquilo que é para eu fazer ou no resultado daquilo que é para eu fazer? Quando a gente se preocupa com o resultado. E o resultado eu não controlo. Não, eu controlo, eu tenho livre-arbítrio. Amanhã eu vou para Belo Horizonte. Se eu sair aqui e Deus não quiser que eu chegue, vai ter um acidente no meio do caminho, vou parar e não vou passar e não vou para Belo Horizonte. Então eu posso decidir sair de Lavras e querer ir para Belo Horizonte. Eu posso decidir. Chegar lá, eu não controlo. Então, se a gente perceber, se a gente for um pouquinho mais a fundo nessa meditação, nesse papo de hoje, a gente vai ver que as nossas preocupações moram exatamente aonde era para Deus estar agindo. E Ele está agindo. A gente quer para ontem, a gente quer no nosso tempo, a gente quer na nossa hora. Ele está agindo. Então, todas as preocupações que nós temos moram exatamente naquela parte do processo que a gente não controla. Então, o que eu queria trazer hoje, basicamente, era exatamente... Gente, se eu não controlo, e se ele, que já deu 1000 recados para a gente, diz que está tomando conta, por que é que a gente tem se preocupado tanto? Por que é que nós estamos na sociedade mais doente de toda a humanidade? Nós estamos na sociedade mais adoecida de todos os tempos.
Nós estamos na sociedade mais depressiva de todos os tempos, mais suicida de todos os tempos. E aí você vai conversar, e eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas com pensamentos suicidas, é muito louco porque ele está colocando toda a vida dele naquilo que ele não controla. Ele está colocando toda a expectativa dele naquilo que ele não tem como fazer nada. Absolutamente nada. Esse final de semana a gente teve a oportunidade de passar um final de semana com algumas pessoas, né, do Brasil todo e pessoas do mundo empresarial. E aí eu ficava escutando alguns casos das pessoas contarem os feitos deles. E aí a minha pergunta interna era só o seguinte: cara, você não fez nada disso. Pô, você seguiu contabilidade por quê? Ah, porque é um tio meu. Então beleza, você não escolheu nascer naquela casa que você ia se inspirar, ia virar um grande empresário com habilidades de contabilidade, porque um tio seu era. Se você tivesse nascido na casa do vizinho, você não tinha feito o que você fez. E as pessoas realmente acreditam que o que elas fizeram de sucesso na vida e os problemas são frutos das ações delas. Os sucessos são mais, eu tenho mais medo dele ainda, porque as pessoas aí, quando elas acreditam que elas é que foram as responsáveis pelo sucesso da vida, aí acabou de ferrar, porque elas passam a não acreditar. Aí essa equação aqui não faz sentido nenhum, né? Eu acho até mais complexo as pessoas com muito sucesso. Aliás, são as pessoas, muitas das pessoas mais vazias que eu conheço, é porque elas, em algum momento, infelizmente, acreditaram que elas foram as responsáveis pelo sucesso delas. Aí a coisa começa a ficar mais difícil ainda. Por que então que a gente não tem que se preocupar? Porque tem um poder superior a nós mesmos, seja um poder, seja um Deus, seja uma energia, né? Respeitamos aqui todas as formas de acreditar. Mas eu não deveria me preocupar, por quê? Se eu fiz a minha parte, o resultado eu não controlo. Não controlo, gente. Se eu não posso fazer nada, é porque não era para eu resolver, isso não é um problema. Aí se eu estiver sem problema e preocupado, aí nós estamos com um problema mais sério ainda. Aí não é gente de verdade, não. Aí são outros profissionais. Mas se eu fiz a minha parte, que essa não tem ninguém para fazer pela gente, eu entrego. E aí se alguém aqui conhece, mesmo que não seja cristão, mas o Pai Nosso a gente reza lá, né? Que seja feita a vossa vontade. E aí lá no inconsciente todo mundo pergunta assim, e que obviamente ela é coincida com a minha, né? Porque senão eu vou ficar muito chateado. Seja feita a sua vontade, desde que ela seja igual a minha, porque senão eu vou preferir que seja a minha vontade, né? E aí, muito louco, né? Num espaço de entendimento micro, gente, nós temos um espaço de entendimento micro. Se vocês pegarem esse bate-papo de hoje e perguntar para os 70 pessoas que nós temos aqui, cada um enxergou uma coisa. Então nós temos uma visão micro da vida. Imagina não confiar naquele que enxerga absolutamente tudo o que está acontecendo, né? Hoje nós estamos em festa, né, lá em casa, fazendo 18 anos de casado. Hoje nós entramos para a maturidade do casamento. Eu de vez em quando fico olhando e falo, cara, mas não é possível, não estou lembrando de eu ter feito uma coisa boa tão assim para merecer, né, um casamento que a gente construiu com o tempo. E eu fico olhando, gente, ela veio para uma formatura em Lavras de uma amiga que eu conhecia de longe. Eu estava na casa de uma amiga, ela atravessou a rua e eu falei, ué, trem diferente, nunca vi, né, uma trança toda riponga. Eu falei, pô, negócio diferente. E na época eu não tinha juízo, bebia, né, hoje nem lembro disso mais, mas enfim. E eu estava pulando, estava chovendo no dia, e eu todo molhado, eu falei, vou conversar com essa moça, né? E não tivemos nada, pelo contrário, ela foi cuidar de uma amiga dela que passou mal e eu acabei ficando com a prima dela. Era tudo para dar errado, né? Aí deu uma semana, eu liguei para a prima dela e falei, o negócio seguinte, não era com você, não errei o CEP, era sua prima. Ela falou, eu vou te passar o telefone dela, né? E tem 18 anos, 3 filhos, passamos todas as fases do casamento, né? O começo, as dificuldades, as marés, as arrebentações, e graças ao bom Deus construímos algo muito maduro, né? Então hoje nós estamos em festa por isso. Eu fico olhando... Você dorme com amigo e acorda com inimigo, é a primeira fase do casamento.
Depois você pensa em divórcio, depois em assassinato, né? Depois você passa a arrebentação. Se passar, Se passar a arrebentação, fica lá bom. do outro lado do mar, depois de você ter tomado muito caldo, tem um mar sereno lá que dá alguma coisa. Tem uma parte boa. E aí, tem lugar aqui, já tem aqui. Tem aqui. Então, muitas vezes, a gente teve que deixar Deus ser Deus na nossa, muitas vezes, né? Quem é casado aí sabe. Qualquer relacionamento. Quem já morou aqui em república? É fácil morar em república? Não é fácil, né? O outro é diferente, o outro tem outra criação, né? Então, o casamento é um lugar onde duas almas se encontram, geralmente novos, né? Querendo achar o seu lugar no mundo. Você vai me dar atenção? Eu falo, minha vida, tem que dar atenção para mim, eu estou tentando achar quem que eu sou. Depois que eu achar, pode ser que eu te dê uma atençãozinha, né? Mas, então o começo não é fácil. O difícil é estar aí há 50 anos e difícil ainda, né, gente? Aí uns 10, 15 vai para ajustar o caminhão de melancia, né? Vai balançando, balançando até encaixar. Gente, eu não fiz nada para naquele dia, tá naquela hora e cruzando aquela rua tá passando essa moça. Nada, não tem absolutamente nada disso que eu tenha controlado. O negócio que eu estou à frente hoje começou com a minha avó. Se eu nascesse na casa do meu tio, irmão da minha mãe, eu não estava tocando o negócio que eu estou tocando. Né? Então, se a gente for olhar por que vocês estão em Lavras, o porquê que você casou com quem você casou, né? For olhar seu filho, a quem que você mais ama na vida? Meu filho, você escolheu a alminha que ia ser entregue para você e para sua mulher, para você e para seu marido tomarem conta? Você que escolheu? Né? Essa alminha veio no lugar certo, na hora certa, na família certa, por mais que uma hora ela vai achar que não veio, mas é no lugar certo, na hora certa. A gente faz tudo e não controla o resultado também. Nada. Exato. Você que tem um filho que está com um problema, com uma dificuldade, você deitar a cabeça no travesseiro, você controla aquele resultado? De tudo que você fez, você queria aquilo que está acontecendo? Ninguém aqui queria. Então, só para ficar bastante frisado, para eu passar para os nossos 3 maiores desejos e abrir para perguntas. Esse ponto, eu defini que eu não consigo resolver o problema, essa parte é minha. Eu deveria ter discernimento para saber, isso eu não resolvo, eu tenho que abrir mão, não é da minha alçada, isso é um problema do mosquito, que eu não posso entrar, porque senão eu vou estar fazendo a parte dele. Aí aqui tem uma questão importante para nós que somos pais. Qual problema é para o seu filho resolver? Com quantos anos você tem? 9. Você chama? Maitê. Quais são os problemas? A Maitê veio aqui hoje pela primeira vez? E já estou eu passando problema para ela. Mas qual que é o problema que a Maitê tem que resolver e não a mãe dela? Para que ela seja uma alma super interessante, super evoluída, super desenvolvida daqui a pouco. Né? Falamos um monte de vezes já. Qual que é o problema do João Bernardo resolver que não é seu? Não entra, não enfia nesse meio. A gente estava numa palestra de um cara, foi o número 1 do mundo em tênis. O cara falou super bem. E aí perguntaram para ele, o cara foi o melhor do mundo em tênis e hoje os filhos jogam tênis. Ele, o que você aprendeu como pai? Que eu sou pai dele, eu não sou treinador dele. Não sou treinador de futebol do moleque, eu não sou treinador de tênis, é o treinador dele que tem que fazer. Então, qual parte que você entende e fala assim, isso não é meu, isso é do meu filho, e deixa a Iana passar aperto, né, Bel? Tem que deixar, porque senão eles não vão aprender. Então, se isso não é meu, é um problema da Iana. Eu vou, a gente sofre, vê, né? Os nossos filhos, às vezes você vai na escola, esse final de semana a gente estava com o Theo tentando entrar nas rodinhas dos amiguinhos lá no hotel, e você via que de vez em quando um ria, um empurrava. A vontade você tem é entrar, mergulhar, afogar todos os meninos que não deixaram ele brincar com eles e voltar para o seu lugar. Mas não dá, o coração aperta, dá vontade de chegar, né, e ajudar a fazer amizade, mas não posso fazer isso por ele. Tem que ficar olhando. Aí de vez em quando ele dá um sorriso, que alguém deu um oizinho para ele, de vez em quando ele volta chorando, porque alguém, né, fechou a rodinha, não deixou ele entrar. Mas é dele o problema. Se é meu, e aí nós vamos voltar no que vocês escreveram aí agora, gente, se é seu, você sabe que é seu e não está resolvendo, não adianta.
Talvez você não está resolvendo os seus porque você está tomando muito conta do outro. Né? Talvez tão envolvido com os problemas do seu filho, você não está cuidando dos seus. Né? Dos seus filhos, do seu marido, sua mulher, da sua casa. Você não está cuidando dos seus. Isso não é um problema, eu não deveria me preocupar. O mais importante disso para a gente passar é uma questão. Toda a preocupação nossa mora exatamente fora desse ponto aqui. Se eu realmente sei que eu não posso fazer nada, gente, não tem por que eu me preocupar. Eu tenho que deixar que a Maitê passe, porque ela tem que passar para aprender as lições da vida dela. Ponto. Não tem que me preocupar, Deus está cuidando. Se o problema é meu, também não tem que se preocupar, eu tenho que ir lá e fazer acontecer. Eu só me preocupo quando eu faço o que eu tenho que fazer e depois fico aguardando o resultado e se Deus vai fazer aquilo que quem está esperando que Ele faça? Eu quero. Aí eu fico lá esperando se o negócio vai ficar, se eu vou receber aquilo que eu deveria receber porque eu fiz, aí é que a gente começa a embolar a nossa vida. E se Deus não dá a resposta que a gente gostaria para aquele problema? Pois é. Aí entra a preocupação, a frustração, né? Não, aí dá A raiva. a sensação que muitas pessoas falam, a sensação de que eu não estou sendo vista por Deus. Sim. E aí é onde eu me desconecto e vou tentar fazer do meu jeito. E aí é que mora todo o emaranhamento. Por isso é muito importante perceber que quando não está sendo feita a nossa vontade, do céu está tudo organizado, rapidamente você vai entender por que está dando essa volta que você acha que é uma volta, né? Aí o que a Jack está trazendo é muito importante. Eu vou sair daqui hoje, gente, entendi, eu vou lembrar, né? Entendi não, só lembrar, porque todo mundo aqui sabe que a gente não controla nada, absolutamente nada, depois daquilo que eu fiz. E aí eu fiz tudo para dar certo aquele novo emprego. Aí o emprego não dá certo. Aí vem mais 3 movimentos que me mostram que não é aquele caminho. Aí eu espero a resposta de Deus. Quanto tempo a gente espera? Horas, dias no máximo. Gente, realmente, Deus está muito ocupado com a Jaqueline, com o Ronan, com o Mosquito, vou eu lá fazer do meu jeito. Aí você só vai perceber que aquilo não era para ter sido feito anos depois. Você fala, nossa, Ou a partir de uma dor maior do que não era, né, aquilo. Ou a partir de, né, um buraco, anos depois, mais fundo. Então, gente, a nossa preocupação mora naquilo que eu não controlo. A nossa preocupação mora naquilo que era para eu estar entregando. Então, assim, se eu pudesse dar uma resposta de por que a gente se preocupa tanto, é porque a gente não está deixando Deus ser Deus. A gente não está permitindo que Ele faça. Né? E aí, voltando nas 3 perguntas, tem aqui a oração da serenidade, que alguns aqui já escutaram, isso é estoico, mas a gente usa muito nos grupos de autoajuda, né? A gente reza todo dia. Mas ela é estoica e ela tem essa versão um pouquinho mais completa que eu adoro. Que ela fala o seguinte, me dê, Senhor, concede-nos, né, a serenidade e a paz, é o pedacinho que tem a mais nessa versão aqui, necessária para aceitar aquelas que eu não posso modificar. Gente, o que é que eu tenho certeza absoluta, que vocês também têm certeza que a gente não muda? A morte é uma coisa que não muda, está fora de mim. Mas nesse convívio aqui, o que eu não mudo? Qual que é a minha chance de mudar a Iana? 0. 0. Então assim, a parte que eu não mudo é o outro. Aí vamos voltar. Naquelas 3 coisas que vocês querem mudar no começo, alguma delas envolve o outro? Vocês anotaram aí, tem o outro? Tem, não tem? Tem minha mãe, meu pai, meu marido, meu filho? Se tem, deleta. Vocês não vão mudar. Esquece. Tá? De tudo que nós já estudamos, 20 anos estudando diariamente sobre autoconhecimento, o outro é impossível de eu mudar. Tem uma chancezinha pequena dele mudar. O dia que ele resolver é quando eu mudar. Então, se eu fizer diferente, de 2, uma. Ou pode ser que ele se inspire e mude, ou pode ser que eu comece a enxergar ele de forma diferente. Aliás, quando a gente muda, tudo à nossa volta muda. Não, mas o outro não mudou nada, mas minha relação com ele... Mas sim, eu mudei. Então, o outro eu não mudo. Se tem na sua lista o outro aí, pode deletar que vocês não vão conseguir. Vai perder tempo, gastar tempo e energia e não vão conseguir. E aí a oração diz o seguinte,
me dá coragem, me dá força, me dá fé para acreditar que eu posso fazer algumas coisas para mudar. Então, o que eu posso mudar me dá força, me dá energia, me dá coragem. Né? A oração original me fala, me dá coragem para fazer aquilo que for preciso, escutem aqui, o que for preciso para mudar aquelas que eu posso. Ou seja, a única coisa que eu consigo nesse mundo mudar, e ainda assim é difícil demais, sou eu mesmo. Então, se na lista aí dos 3 coisas que eu quero mudar, alguma coisa for, né, sua, bem-vindos, aqui está o jogo da vida. Agora é fundamental saber aquilo que eu posso. Porque uma coisa que a gente falava muito, era muita gente esse final de semana, muita gente bacana, muita gente que se deu bem na vida. É fácil da gente, distraído, pegar uma coisa que o outro está fazendo e querer pôr na minha vida. Já viram isso? Ah, eu vou lá no Léo sabe fazer cerveja, eu tenho que aprender a fazer cerveja. O Ronan sabe tocar, então tem que aprender a tocar. Aí eu vou falar com o Bosquito, fala muito bem inglês, tem que falar melhor inglês. Aí converso com você, sabe cuidar bem do filho. E a gente começa a pegar coisas que não são minhas. Mas eu fico querendo, né? A gente quando não se encontra, a gente fica vendo um pouquinho do bom do outro e fica tentando imitar. A gente passa anos da vida até achar o nosso lugar. Então, gente, aquilo que eu posso mudar, quem não fez, aí tem que voltar para casa falando, estou devendo e essa parte eu posso fazer. E o mais importante dessa oração, sabedoria, discernimento, clareza, vou acrescentar ali, clareza para poder distinguir quando que é ação e quando que é aceitação, inclusive em relação a gente mesmo. Né? A oração original fala, e sabedoria para distinguir uma da outra. Né? A gente complementa aqui, sabedoria para saber, gente, é do outro, eu tenho que deixar Deus ser Deus. É meu, o que eu posso fazer? O resultado ou a minha parte? A minha parte. Só. O resultado não controlo. Não adianta, né? O slide anterior, não adianta eu me preocupar, o resultado eu não controlo. E discernimento para saber quando eu tenho que agir e quando eu tenho que esperar. Gente, isso aqui parece simples, é uma oração que a gente reza todo dia, mas não é fácil colocá-la na nossa vida. Porque saber a hora de falar com o filho, a hora de deixar ele se ferrar, a hora de deixar ele dar as cabeçadas dele para aprender, né? E é tão sutil isso, que sempre que eu tô contando para ele alguma coisa, a gente sempre faz essa pergunta. É ação ou é aceitação? E a resposta não vem dele nem de mim. A resposta vem do altar. É ação ou é aceitação? Diante dessa situação que você está aí, você olhar para ela e não responder com a tua mente, porque a tua mente vai tagarelar. Mas depois entrar no seu esconderijo, acessar essa força divina e perguntar, Senhor, isso é ação ou é aceitação? E a resposta vem. Se for ação, coragem, força e fé. Enfrente a sua realidade. Faça a tua parte. Se responsabilize pelo teu processo. Se for aceitação, no altar mesmo você deixa. E você volta lá quantas vezes você precisar para deixar. Porque a tendência nossa é deixar, mas pegar de volta. Daqui a pouquinho você já pegou de volta. Ainda mais quando é filho. Às vezes eu vejo meus meninos e eu falo, Senhor, é teu. Não é a ação aqui. É a aceitação. É teu. A natureza é tua. Toma. Quando acontece alguma coisa e eu começo a ficar preocupada, eu já cato de volta. Aí já tô com aquilo na minha cabeça de novo, Senhor. E faz um movimento. Às vezes a gente tem que fazer um movimento mesmo de entrega. Então, para a gente abrir para perguntas, a ideia é essa. Aqui, numa oração muito simples, mas muito sábia, né? Estoica, daqueles que realmente aprenderam a analisar a vida pela maneira correta, aqui está a resposta de toda a nossa confusão. Toda vez que é aceitação e eu faço a ação dá ruim, toda vez que é ação e eu parto para zona de conforto dá ruim, e toda vez que eu faço e me preocupo com o resultado, é não deixar ele ser ele. É não deixar o universo, essa força que nos guia, que
te colocou na família certa, na hora certa, na cidade certa. Alguém que já mudou de time de futebol? Já mudou, no meio do caminho. Depois de velho, então melhor ainda, né? Mais difícil ainda. Não, né? Alguém que já mudou de religião? Já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá mais fácil que time de futebol, né? É importantíssimo, gente, a gente lembrar, principalmente quando alguém discute, quando alguém critica, eu falei, gente, religião é uma questão de CEP. Né? Na maioria das vezes, 90% de nós não vamos mudar, e eu tenho a que eu tenho porque eu nasci na minha casa. Meu tio, aliás, meu pai tem 12 irmãos, tinha, e tem 3, 4, 5 religiões na família. Eu nasci na minha, aí né, a escolha era uma, e uma tia era outra, e está tudo certo. Foi eu que escolhi. Mas eu nasci no lugar certo, fui criado na religião correta, com os pais corretos, para cumprir o plano da minha alma. Esse é o ponto. Agora, toda vez que eu me incomodo querendo seguir o plano que é da alma, né, da Iana, ferrou. Porque para cumprir o plano da minha alma, e aí, né, na alma, no livro Alma e Moral, tem uma peça de teatro, a parte mais legal, né, para a gente encerrar e abrir para perguntas, a parte mais legal que eu acho né, perguntaram para um rabino, e o nome é difícil, mas ele chamava Maimônides. Ele estava para morrer e viveu super bem. E ele estava muito ansioso, muito nervoso, e aí os discípulos ficaram incomodados. Né? E aí perguntaram para ele, mas qual a dúvida? Você viveu bem, você viveu tranquilo. Né? Ele falou, eu não tenho medo de lá em cima Deus me perguntar, por que você não foi igual a Buda? Porque eu não tenho condição nenhuma de ser Buda. Eu não nasci na época de Buda, eu não nasci do filho, do pai do Buda, então não tinha jeito de eu ser Buda. Estou tranquilo. Por que você não foi igual a Jesus? Porque eu não sou Jesus, não tenho condição de ser Jesus. Não nasci naquela época, não tinha os dons que ele tinha. Agora, meu grande medo é de eu deparar de frente com Deus e ele me perguntar assim, Maimônides, por que você não foi Maimônides? Né? Iana tem tudo para ser Iana, Marcos tem para ser Marcos, a Maitê tem tudo para ser Maitê, né? A Renata tem tudo para ser Renata, o Júnior tem tudo para ser Júnior. Nasceu na família certa, passou na criação correta, na cidade correta, teve as condições ambientais, familiares para ser Júnior. Agora, por que eu estou tentando ser João? Por que eu estou tentando ser né, meu irmão, meu pai, um professor, um tio? Para ser Júnior, eu tenho tudo para ser Júnior. Agora tenho que só ficar tranquilo com os resultados. Querer ser Júnior, mas querer que os resultados sejam os meus é não deixar Deus ser Deus. Então, a reflexão de hoje era um pouco isso, um pouco óbvia, todo mundo sabe, né? Mas era reforçar só que as nossas preocupações, e pelo que eu me lembro há 20 minutos, aqui ninguém levantou a mão que não tem problema, todos nós temos as nossas ansiedades, é só para nos lembrar que a ansiedade mora onde a gente não controla. A ansiedade mora onde é a parte a ser feita do ser, da energia, da força mais top que existe nesse planeta, que organiza tudo. Eu falo o seguinte, né, só para lembrar também. Todo dia ele lembra do sol nascer na hora, a lua se pôr, as estrelas, a chuva, a natureza. Ele lembra de tudo isso, vai esquecer da gente. Eu sou azarado. Ele lembra, nossa, na vida da Jaqueline dá tudo certo, da Rita, o mar de rosa, do Ted, nem se fala, olha lá a grama do Ted. A da Bel, mas na minha, eu vou fazer do meu jeito, porque ele está esquecendo de mim. Seria uma insanidade, né? E é aí que mora todas as nossas doenças mentais, emocionais e espirituais. É onde a gente tenta fazer a parte dele, é onde a gente tenta controlar o resultado dele. Não vai dar certo, né? Muito simples, mas toda vez que eu falo sobre esse tema, ou a gente estuda sobre esse tema, eu lembro que eu estou muito longe de aprender o que eu tenho que aprender. Estou muito longe de viver como eu tenho que viver. Uma coisa que, uma vez o Júnior fez um esqueminha, que eu lembrei agora, que você colocou lá no altar, lá de casa,
e estava escrito assim: diante de um impacto, solte e entregue a Deus. Porque é isso, a gente é muito contrariado. O tempo todo, durante o dia, nós somos contrariados. E a nossa tendência é pegar tudo e querer resolver do nosso jeito. E aí a gente não deixa Deus ser Deus. E só para finalizar essa fala, no campo espiritual, isso que o Júnior está trazendo, não deixar Deus ser Deus na nossa vida, é o adoecimento dos 3 vínculos que nós, como seres humanos, não podemos adoecer nesses vínculos. Porque eles são a substância da vida. O primeiro vínculo é meu vínculo com Deus. Se eu estou despregada, eu sou um parafuso fora da máquina, não funciona. Para que serve um parafuso no chão? Mas e ele acoplado à máquina? Vai tudo funcionar. Nós somos isso. Sem Deus, nós somos um parafuso fora da máquina. Serviu para nada. Segundo vínculo, meu comigo mesmo. Primeira coisa que eu tenho que me vincular comigo. Eu tenho que me achar muito especial para mim mesmo, muito interessante. É a gentileza, é a autocompaixão, é esse vínculo, essa aliança inquebrantável que precisa ser construída todos os dias. A cada momento que a sua mente mente para você, você fala: a aliança que é inquebrantável, é um amor profundo por mim mesmo. Porque aí eu estou honrando o Criador, quando eu sou a criatura sagrada. Não é maior nem menor do que ninguém. Eu sou o que sou. Segundo vínculo. Terceiro vínculo, com o próximo. Ele não pode ser o que eu quero. Ele é o que é. Quando a gente resgata os 3 vínculos, pensa a energia que a gente não solta, é uma fragrância. Porque é a partícula de purificação do divino em nós. É onde a gente começa, então, a exalar um amor verdadeiro. Porque eu já não estou com você porque eu dependo que você me ache legal. Eu estou abastecida, eu saí da minha carência, eu estou abastecida da minha própria existência, e eu posso transbordar amor te aceitando no seu nível de consciência. Você não enxerga o que eu enxergo, você não tem o ritmo que eu tenho, você não tem as habilidades, mas eu posso honrar o teu ritmo, as tuas habilidades e o seu tempo, que é diferente do meu. Mas a gente se irrita, aí a gente quebra o vínculo, porque tem que ser do nosso jeito. Então, isso é muito importante para nós na espiritualidade, olhar para esse lugar assim, dos 3 vínculos, porque nós, como humanidade, estamos com os vínculos adoecidos, superficiais, com Deus, com a gente e com o próximo. Pessoal, então, das primeiras 3 coisas que quem pôde anotar ou lembrar aí, se alguém quiser ou puder, para a gente encaixar essas 3 frases, né? Os 3 pedaços da oração. Se não é seu, se não te pertence, se é do outro, serenidade. Entrega. Relaxa. Deus está fazendo. Mas é o meu filho. Sim. Né? Eu acho muito louco, né? O pai cria a história dele, depois não quer que o filho, né, desenvolva. Gente, nós só criamos a casca que nós criamos porque nós tomamos porrada, porque nós passamos aperto, porque nós... Se não é meu, entrega. Se é meu, coragem, bora, vamos fazer. Esperando o quê? Né? Vamos colocar a mão na massa, fazer. Ah, mas não dou conta. Então não é seu. Se você não dá conta é porque não é para ser seu. Né? Se você não dá conta, se você está trazendo para você e não dá conta de fazer, é porque você pegou de alguém. Você estava distraído no dia, pegou alguma coisa que não é do seu campo e está tentando fazer. Isso é martírio. Né? E aí, a sabedoria só para distinguir o que é meu e o que não é. Alguém consegue encaixar os 3 exemplos iniciais aqui em alguma coisa? Acabou os problemas deles. Acabou? Tá os 3 eliminados? Se é seu, sai daqui e faz. Se não é seu, sai daqui e relaxa. Pronto. É só descobrir o que é seu e o que não é seu. Esse é o grande ponto. E quando as pessoas falam sobre os filhos, a gente que faz muita abordagem nessa problemática, assim, às vezes as pessoas internarem. Então a pessoa fala assim, já que meu filho tem uma dependência e tal, mas ele não quer se internar, ele não aceita ajuda, ele não sei o quê.
Aí a gente fala, ok, já entendemos, né? Quem sabe uma hora vai chegar a hora dele e tal. Então, quem sabe você não faz um tratamento para você sair do controle, porque você está sendo arrastado, você vai definhar com esse problema porque você está obsessivo, você só pensa nisso. Qual é a resposta da pessoa? Eu não tenho problema. Percebe? E ela não percebe que quando ela muda, tudo muda, porque mudou o interno dela. E talvez ela tenha que lidar com essa dependência química até o fim da vida. Mas ela desapegou daquilo de uma forma que ela consegue construir um amor por esse filho, apesar de um comportamento destrutivo. Então a gente tem que ficar muito ligado, porque sempre tem uma parte em nós que pode evoluir diante de um problema que não é nosso. Só para eu não esquecer do que a Jack está trazendo aqui, pessoal, não é fácil, não é, nem um pouco fácil, a gente admitir que um problema, principalmente de filho, tá, é dele. Vai aparecer vó, vô, tio e tia te detonando. Mas é um absurdo. Você deixou seu filho passar o que está passando. Assim, muito dependente químico que deveria chegar no fundo do poço. O pai vai, se prepara, estuda, faz um tratamento, consegue deixar o filho passar um aperto para ver se lá naquele lugar vem uma avó, vem um tio, vem um irmão e passa a mão na cabeça. É assim, muito difícil. Nós somos muito mal interpretados quando a gente deixa um filho da cabeçada, né? A gente, de vez em quando, vê uns olhares assim, quando a gente está de longe, e o moleque, né, de 5 anos dando cabeçada, a gente não faz nada. Tem mãe que olha e fala assim, não é possível, esse menino não tem mãe. Ontem, né, à noite, voltando, parando naquela Paineiras, para comer um pastel tradicional, vinho de BH, tem que comer, queimar todo regime, né, toda... E o Theo pegou uma caminhonetinha na mão. Papai, eu quero, eu quero, eu quero. Uma senhorinha, né, já um pouquinho mais velha que a gente. Eu falei, que, cara, você está louco, voltando, né? Só não falei com ele, voltando no final de semana, você ganhou coisa lá. Eu falei, menino, tá doido, deixa essa... Cara, me olhou, tipo assim, quase que ela pôs a mão no bolso e deu a caminhonete para ele. Mas ele tomou um xingo. Mas ela olhou, me olhava, olhou, tipo assim, é possível que ele não vai dar, devia ser vó já, né? É possível, uma caminhonetinha pro coitado do menino. Eu olhei e falei, devolve lá, me dá, bora, não vai pegar nada de caminhonete não. Né? Então é difícil a gente deixar Deus ser Deus na vida do outro, porque muita gente não vai entender. E a gente tem que estar em paz com a gente mesmo. Ok?